Senhor, meu amado, meu querido, trago mais uma mensagem para abençoar a tua vida, amém? Nós vamos falar hoje sobre o tabernáculo do Senhor, amém? O tabernáculo do Senhor é o santuário do Senhor, amém? Então, no livro de Êxodo, no capítulo 31, eu tenho uma mensagem que vai abençoar a tua vida. A palavra do Senhor diz assim: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de ciência e de todo artifício, para inventar invenções, trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, em artifício de madeira, para o trabalho em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele de coração sábio, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. Louvado seja Deus, meu amado, meu querido. Antes de eu falar do que é o tabernáculo, né? O tabernáculo é o santuário do Senhor, ou seja, um templo móvel, um santuário móvel, onde Deus demonstraria a sua companhia para com o povo. Deus estaria no meio do seu povo, se movendo, abençoando, claro, com sinais, prodígios e maravilhas. Deus abençoou a vida do seu povo no deserto. E ao redor desse tabernáculo estavam as 12 tribos de Israel. 3 tribos de cada lado. Por quê? Porque era um retangular. As medidas do santuário eram de 22,5 metros, né, a parte da frente, 22,5 metros a parte de trás, e os comprimentos laterais eram de 45 metros, ou seja, um retangular. Amém? Existiam colunas ali, 20 colunas de cada lado do comprimento, né, onde essas colunas eram feitas de cobre, e os tecidos que estavam ao redor desse santuário, do tabernáculo, eram tecidos de linho puro, branco, que representam a santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. A inominável postura do Senhor nesse mundo, nada corrompeu a sua vida, né? E a palavra do Senhor também mostra aqui as 12 tribos, simbolizando todo o povo de Deus. Hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos o povo de Deus. O Espírito Santo se move na nossa vida, nos orienta, nos direciona, nos capacita, amém? Nos corrige muitas vezes quando a gente erra, porque o Espírito Santo convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Então o poder de Deus em nossa vida, amém? A palavra do Senhor diz lá no livro de Ageu, no capítulo 2, versículo 9, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Se você for ver no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28, o Senhor tem uma promessa para a vida daqueles que creem, que o seu Espírito seria derramado sobre toda a carne, né? Os jovens, os filhos e filhas profetizariam, né? Os olhos seriam cheios do poder, e que os velhos teriam sonhos. A palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor Deus estaria sobre nós, nos ungiu para nos capacitar a levar as boas novas de salvação aos aflitos, aos quebrantados de coração. Jesus nos chama de luz do mundo. Então, essa é a palavra do Senhor, uma promessa que o Senhor tem para a nossa vida. Então, assim como o Senhor prometeu no passado, né, que estaria no meio do seu povo, no meio do povo de Israel, que ali era o povo de Deus, né, o povo de Israel era o povo de Deus, assim nós também somos Israel espiritual, nós somos povo de Deus. E Deus tem uma promessa. A palavra do Senhor diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E conhecendo a verdade, o Senhor nos libertaria. Então, a partir do momento em que eu conheço a liberdade, o Senhor nos liberta, o Senhor nos dá um direcionamento. Em cima desse direcionamento, nós somos curados, nós somos sarados, e nós temos o poder de Deus, amém? A palavra do Senhor diz: quão formosos são os pés de quem anuncia o Evangelho, querido, amém, em nome de Jesus. Então compreenda isso no teu espírito. E voltando aqui para a mensagem, o tabernáculo, né, era rodeado pelo povo de Deus, as tribos de Israel, 3 de cada lado, né? Existiam milhares de pessoas ali no deserto, né? 12 tribos ao total. Existiam também estrangeiros ali no meio do povo, que peregrinavam junto com eles, que tomaram posse da fé do povo de Israel, e passaram também a ser chamados de povo de Deus, amém?
Então, de cada lado, né, era um retangular, de cada lado existiam 3 tribos de Israel. Quem eram as tribos de Israel? Eram os filhos de Jacó. Jacó lutou com Deus e foi abençoado. Deus transformou o nome de Jacó, que significava enganador, em Israel, o povo abençoado de Deus. Amém? E os descendentes de Jacó, os filhos de Jacó, foram herdeiros, né? Aquele povo de Deus que estava ali ao redor do santuário, porque Deus seria o meio, Deus seria o centro, Deus seria o tudo do povo de Deus. Então, na frente, querido, aonde estava a entrada, só existia uma entrada ali para o tabernáculo, estava a entrada para o pátio exterior do tabernáculo. E essa entrada era virada para o oriente, né, aonde nascia o sol. Isso também simboliza na nossa vida o que é Jesus, o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. A entrada para o pátio do tabernáculo é uma figura do sol da justiça, uma figura de Jesus, a brilhante estrela da manhã. Amém? Então ali existiam 3 tribos na frente: Issacar, Judá e Zebulon. Do lado direito, de um dos comprimentos, né, desse tabernáculo, existiam 3 tribos também: a tribo de Gade, a tribo de Ruben e a tribo de Simeão. Do lado esquerdo, no outro comprimento, existia a tribo de Aser, a tribo de Dan e Naphtali. E na parte de trás existiam 3 tribos, né? Os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, e a tribo de Benjamim, o filho mais novo de Jacó, também conhecido como José. Então, o povo de Deus estava ao redor do santuário, aonde Deus estaria no meio do seu povo, né? A promessa que também vale para a nossa vida, né? Nós somos povo de Deus, nós somos o povo de Deus e Deus habita no nosso lar, Deus habita também no nosso pensamento, na nossa forma de agir. Isso nos faz ser pessoas melhores, isso nos faz buscar a santidade como o ar que nós respiramos. Então tudo isso, queridos, são figuras, como o próprio Paulo falou, tudo é uma sombra daquilo que estava para vir. Então tudo aquilo que passou serve como exemplo para a nossa vida, são sombras para que a gente possa compreender o poder de Deus sendo operado em nossas vidas hoje, na atualidade. Então vamos para o pátio, né? O primeiro espaço ali, antes de entrar no tabernáculo. O tabernáculo ficava no centro ali, mais para a parte do fundo, desse pátio. O pátio, querido, o primeiro objeto que tinha logo na entrada ali, que só existia uma porta, né? Além da porta dos 2 cômodos, o santo lugar e o santíssimo lugar, existia essa porta. E logo na entrada existia um altar de holocausto, que era feito de madeira de acácia e coberto de bronze. O bronze tipifica o nosso pecado e a nossa incapacitação de justificar a si mesmos, e a carência, a dependência de recorrer a Deus para que o Senhor venha nos purificar, nos justificar. O altar, querido, representa, querido, ali, aquela madeira representa a humanidade, e o cobre, o bronze, representa o pecado da humanidade, que nós precisamos ali recorrer a Deus, porque a palavra do Senhor diz que as suas misericórdias renovam cada manhã, e as misericórdias do Senhor são motivo para que não sejamos consumidos. Então, ali os filhos de Israel chegariam até os sacerdotes, os levitas, né, que trabalhavam ali dentro do tabernáculo, que não tinha herança exterior, que o trabalho do povo de Deus ali era intermediado pelos sacerdotes, pelos levitas, a tribo de Levi, né, que tinha saído, né, para que a herança deles fosse a herança do Senhor, fosse do Senhor, o Deus de Israel. Então eles trabalharam no sacerdócio, como levitas e como sacerdotes, intermediando as orações, o pecado do povo, para que fosse perdoado, para que o Senhor se manifestasse ali com poder na vida do povo. Então as pessoas traziam gado, traziam bois, traziam touros, traziam ovelhas, para quê? Para que fossem sacrificadas ali naquele altar de holocausto. Mais à frente, depois de ter feito lá o sacrifício, os levitas e os sacerdotes precisavam se purificar, eles precisavam se lavar por completo, lançar fora toda a sujeira ali, contaminação que tinha ficado, né? Eles carregavam sobre si os pecados de todos, porque eles eram mediadores. Então eles precisavam se purificar, também oferecer sacrifício por eles mesmos, né? Porque também eram homens.
embora fossem intermediadores, intercessores, eram homens. E antes de entrar no lugar santo, o primeiro cômodo, eles precisavam se purificar. E ali eles entravam. O primeiro cômodo, querido, podia ser ocupado pelos sacerdotes e pelos levitas. Já o segundo cômodo, só quem poderia entrar ali era o sumo sacerdote. E de ano em ano, depois de se purificar, depois de oferecer um sacrifício por si mesmo e pelos pecados do povo. Então, depois da porta ali, do primeiro cômodo, existiam alguns objetos. Se todos os objetos no átrio, na parte externa do tabernáculo, eram feitos de madeira de acácia e de bronze, representando a humanidade, né? Representando os pecados da humanidade, já na parte de dentro, os objetos eram feitos com a mesma madeira de acácia, mas também eram cobertos de ouro puro, de ouro fino e puro, representando ali, a madeira representando a humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E o ouro puro, o ouro reluzente e fino, era uma tipificação da autoridade, da majestade e do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo tem um simbolismo, meu querido. Então, que você possa compreender isso aqui. Do lado direito, existiu a mesa dos pães da preposição, com pães asmos, 12 pães, tipificando as 12 tribos de Israel. Eram pães asmos porque eram pães sem fermentos. Não podiam ser pães fermentados, porque o fermento é uma tipificação do pecado. E a palavra do Senhor diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, aqueles pães eram pães sem fermento. Amém? E do lado esquerdo existiu um candelabro com 7 hastes, uma no meio e 3 em cada lado, com 7 lâmpadas acesas que não podiam se apagar. E lá os levitas entravam todos os dias e completavam o azeite para que as lâmpadas não fossem apagadas. A haste do meio é uma figura de Jesus, porque ele é o centro de toda a história. A palavra do Senhor diz lá no Evangelho de João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, nada do que foi feito se fez, porque Jesus é o centro. Então, 7 hastes representam o número perfeito do Senhor. Jesus fez o sacrifício perfeito, porque Ele foi expiado desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, através de Jesus, toda a humanidade é justificada perante o Senhor. Por isso que existe aqui 2 números. Aquela barra do meio, né, que se sustenta as 6 hastes laterais, do lado 3 do lado direito e 3 do lado esquerdo, representa Jesus como o centro do mundo. Amém? E ali é o número 7, o número da perfeição de Deus. E o número 6, as 3 hastes de um lado e as 3 do outro, representa a humanidade, representa o número imperfeito. O número 6, o número do homem. Amém? A gente vai ver em Apocalipse a marca da besta, que é 666, ou seja, humanidade. O número da besta, o sistema do mundo. Mas o número do homem é o número 6. Amém? E o número de Deus é o número 7, é o número da perfeição. Então Jesus no centro e a humanidade. A humanidade que depende exclusivamente da graça de Deus que se manifesta através de Jesus. Amém? Porque Jesus é a luz do mundo. O candelabro todo representa o poder de Deus em nossas vidas. Amém? Porque as luzes acesas também têm uma tipificação. É a nossa fé que precisa estar acesa sempre. Amém? Jesus ali, revelando no livro de Apocalipse, ele diz que ele faz um apelo para que a nossa fé não desfaleça, para que a gente volte para o primeiro amor, para que senão ele venha e tire de nós o candeeiro. Ou seja, ali tem 6 lâmpadas, querida, acesas, não podiam se apagar aquelas lâmpadas. Então Jesus aponta para ele como a luz do mundo, mas ele também nos prefigura como luzes sobre o mundo, porque nós levamos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então tudo ali tipifica Jesus como o centro da nossa vida, como o centro dos pensamentos, das nossas escolhas, do nosso pensamento. Ele como o único mediador, né,
Se existe só um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus homem, então ali ele é o centro. É através dele que nós somos salvos. E no meio ali, antes da cortina que separa o lugar santo do lugar santíssimo, o lugar mais sagrado, o lugar mais importante, ao qual somente o sumo sacerdote poderia entrar, aonde estava a manifestação da glória de Deus, existia o altar de incenso, aonde o sacerdote vinha e fazia a intermediação, fazia as orações pelo povo, aonde ele colocava lá os aromas, as mirras, o incenso que agradava a Deus. As orações subiam a Deus como um cheiro agradável ao Senhor. E depois de se purificar, como eu falei, os levitas não poderiam entrar no segundo cômodo, no lugar santíssimo ou santo dos santos. Somente o sumo sacerdote, e uma vez ao ano, depois de fazer sacrifício por si e pelo povo. E a palavra do Senhor diz que, feito isso, de ano em ano, o sacerdote entrava no lugar santíssimo e chegava na presença de Deus. Uma grande nuvem se formava, manifestando a glória de Deus naquele lugar. E ali o sacerdote conversava com Deus. Ali se manifestava o poder de Deus, a glória de Deus, porque a arca da aliança estava ali, feita de madeira de acácia, feita de ouro puro, ao qual 2 querubins, 2 anjos com as asas, uma voltada para a outra, e virando sua face para baixo, para a tampa do propiciatório, era feita a intermediação pelos pecados do povo. Amém? E lá dentro, mais para frente, foram colocadas as tábuas da lei, foram colocados o cajado de Arão e o maná. Amém? Todos tipificam Jesus Cristo em nossa vida. Porque o maná representa o pão que desceu do céu. O cajado florido representa a videira. Representa também o Salmos 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Ou seja, ali é a manifestação do poder de Deus, que nos guia, que nos conduz, que nos fortalece. Amém? Mas também é a videira verdadeira, ao qual os ramos estão ligados lá. Por isso que é um ramo florido, né? É o cajado de Arão, que é florido, representando a árvore, a videira verdadeira, né? Ao qual nós somos os ramos e precisamos estar ligados nele. Porque se não estamos arraigados, né, ligados ao Senhor Jesus como a videira verdadeira, nós como ramos, nós não daremos frutos. E os nossos frutos não permanecem. Então, ali é a tipificação. E as tábuas da lei, que também prefiguram os mandamentos do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Amém? Ao qual nós não podemos nos desviar dele. E Jesus simplificou. Jesus simplificou os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente honra a Deus, quando a gente coloca Deus com todas as nossas forças, o adorando, o louvando, com todo o nosso pensamento, com o nosso sentimento entregue em suas mãos. Querido, nós também respeitamos o próximo. E quando nós amamos o próximo, nós não roubamos, nós não matamos, nós não ferimos ninguém. E isso, querido, traz saúde para os nossos relacionamentos. E a gente vive uma vida de vencedor. Amém? Então, tudo isso tipifica em nossas vidas o melhor de Deus, para que a gente seja fortalecido diariamente. Então, eu trouxe o lugar da habitação de Deus. Você é casa de adoração. Amém? É dentro de você que você vai oferecer a Deus o melhor louvor, a melhor adoração. Amém? Então, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Amém? E através de nós, Deus faz uma grande obra de milagres. Esse é o poder de Deus sendo aperfeiçoado em nossa vida, em nossas fraquezas. Amém? Para que a gente seja uma pessoa melhor. Para que a gente, através do nosso testemunho, do nosso exemplo, as pessoas possam desejar buscar esse Deus. Esse Deus que é um Deus tão bom, um Deus tão grandioso. Amém? Um Deus perfeito, que se move na vida dos imperfeitos, nos fortalecendo, nos dando disposição e nos levando adiante. Amém? E o que seria de nós se não fosse Deus em nossas vidas? Amém? Então, querido, se abra para Deus, para que Deus venha te transformar. Amém? O desejo de Deus é te abençoar,
e fazer de você uma pessoa melhor. Com isso, nós construímos relacionamentos verdadeiros. Amém? Passamos a amar mais as pessoas de forma genuína, de forma verdadeira, sem ser de forma egoísta, sem ser por algo em troca. E nós passamos a ter uma vida verdadeira. Amém? Os nossos relacionamentos são bem construídos. A gente passa a ter mais paz dentro do nosso lar. Amém? O motivo de muitas pessoas não ter paz no lar, e onde haver muito conflito, querido, é por falta de Deus. E esse Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que age hoje. A vontade de Deus antigamente era estar no meio do seu povo, porque o nosso Deus é um Deus que se integra no nosso meio. Amém? Não é um Deus orgulhoso que se assenta no seu trono, mas é um Deus presente, onipresente, porque está em todos os lugares, quando é aceito. Amém? Então que esse Deus venha estar na tua vida, te fortalecer e te preparar para algo maior. A nossa riqueza está em Deus, está no seu reino. E a promessa de Deus para a nossa vida ela é fiel e verdadeira e vai se cumprir a qualquer momento. E querido, melhor estar na presença de Deus do que nenhum em outro lugar. Foi a declaração do salmista Davi. Certamente a ideia de Davi era habitar todos os dias na casa do Senhor. Por que não a gente também buscar sentir o que Davi sentiu, ser formado, moldado pelas mãos do Senhor? Porque o Senhor tem poder para fazer da nossa vida dar certo, da nossa vida ser uma vida melhor. Amém? Que você possa tomar essa lição no teu coração, que esse ensinamento sirva por toda a tua vida, que você seja fortalecido com o poder de Deus. Amém? E que você também seja um dispenseiro dessa mensagem, compartilhando aí esse link e curtindo também na minha página, em nome de Jesus, no YouTube. Eu creio que Deus vai abençoar a vida de muita gente, assim como Deus abençoou a minha vida. Eu creio que Deus vai abençoar a tua vida, a tua família, todas as pessoas que você abençoar com o poder dessa mensagem. Amém? Querido, Deus revela as coisas insondáveis e ocultas que não sabes para aqueles que têm fé. Então, em nome de Jesus, que essa mensagem desperte a fé em cada um que receber e que o poder de Deus se manifeste em suas vidas e as portas do inferno não prevaleçam contra você, nem prevaleçam contra as pessoas que receberem essa mensagem. Eu declaro as portas do inferno debaixo dos teus pés, em nome de Jesus, e que o poder de Deus vai se aperfeiçoar em tua fraqueza, para que você seja fortalecido, que você se encha de fé, em nome de Jesus. Amém? Querido, compartilhe essa mensagem, em nome de Jesus, e eu creio que Deus vai abençoar a nossa vida. Deus seja louvado no nome de Jesus.